Um momento de conexão com o Pai Celestial. Caminhando sob o céu limpo de uma manhã serena, senti uma paz profunda se espalhar por meu coração. O sol começava a surgir no horizonte, pintando o céu com tons de dourado e rosa, como se Deus estivesse me convidando para um encontro silencioso, mas cheio de significado. A brisa suave soprava meus cabelos, trazendo consigo o aroma da grama recém-umedecida pela noite passada. Nesse momento, o mundo parecia parar e eu fiquei imóvel, apenas observando o mundo em sua simplicidade e beleza. Sentado em uma bancada de madeira desgastada por anos de uso, fechei meus olhos e ouvi meu próprio coração bater com calma e determinação. Era um momento de reflexão, de conexão com algo maior do que eu. Ainda que a vida tivesse momentos de incerteza e desafios, nesse instante, eu sentia um conforto que parecia emanar diretamente de Deus. A sensação era como se estivesse abraçado pela mão de um amigo que sempre estaria ao meu lado, mesmo que eu não pudesse vê-lo. Nesse momento de quietude, entendi que confiar em Deus não era apenas uma oração ou um gesto religioso, mas uma escolha constante de permitir que Ele guiasse meu caminho. Era um reconhecimento de que eu não estava sozinho, mesmo em meus momentos mais solitários e difíceis. Como uma criança que se sente segura nos braços de um pai, eu percebi que podia confiar plenamente no Pai Celestial, sabendo que Ele estava ao meu lado, me abraçando com seu amor infinito e seu poder infinito. As palavras Pai amado, confio plenamente em Ti, ecoaram em minha mente com uma doçura que parecia ter vindo diretamente do céu. Não era apenas um simples reconhecimento, mas uma confissão de fé que me enchia de esperança e alegria. Nesse momento, compreendi que Deus não era apenas um ser distante, mas uma presença viva, atuando em minha vida de maneira sutil e poderosa. Ele estava ao meu redor, em cada respiração que eu tomava, em cada passo que eu dava, mesmo que eu não pudesse vê-lo com os olhos físicos. O mundo ao redor parecia vibrar com uma energia positiva, como se todo o universo estivesse se unindo para me lembrar de que eu era amado e protegido. A luz do sol iluminava meu rosto com uma ternura que parecia dizer: você é especial, você é querido. E, com esse pensamento, meu coração se encheu de gratidão por ter a oportunidade de me conectar com o Pai Celestial de uma maneira tão profunda e significativa. Nesse momento de conexão, senti uma força interior se erguer dentro de mim, uma força que me lembrava que, independentemente de onde eu estivesse ou quais desafios enfrentasse, eu estava sob a proteção daquele que tudo sustenta e tudo transforma. Era um momento de conexão que não apenas me confortava, mas também me enriquecia com uma fé mais profunda e mais viva do que eu jamais imaginara possível. E assim, com o coração cheio de alegria e gratidão, eu me permiti dizer silenciosamente, mas com toda a minha alma: Pai amado, confio plenamente em Ti. As bênçãos da proteção divina. Nesse momento de conexão com o Pai Celestial, sinto-me abraçado por uma força que me protege e me guia em cada passo do meu caminhar. Como um filho que deposita sua confiança total no Pai que o ama, confio plenamente em Ti, Senhor. Seus braços estão sempre abertos para mim, e mesmo que eu não consiga ver a sua presença física, sinto em cada respiração, em cada momento de dificuldade e em cada instante de alegria. Sabendo que Tu és o meu refúgio e a minha fortaleza, confio em Ti para me proteger de todas as coisas que me ameaçam. Seus braços são como muros de luz que me envolvem, mantendo-me seguro dos perigos do mundo. Tenho certeza de que nada poderá me separar da Sua graça, pois Tu és aquele que me criou e que me ama com um amor infinito e eterno. Em Ti, meu coração encontra seu descanso verdadeiro. Como bom pastor que cuida de cada um de seus ovelhas, Tu sabes do meu nome e me chamas pelo nome, me guiando pelo caminho certo mesmo quando a estrada parece obscurecida pela incerteza. Assim como a Bíblia nos ensina em Salmo 23, 1, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, eu sei que Tu proverás todas as minhas necessidades, mesmo que eu não consiga enxergar o caminho à frente. Em cada momento de incerteza, Tu me lembrares que Tu és o meu guia.
e que seu amor é maior do que qualquer tentação ou desafio que eu possa enfrentar. Confio em Ti para me guiar em cada escolha que eu faço, mesmo quando minha mente duvida e meus olhos não conseguem enxergar à frente. Tu és aquele que me lembra que o seu plano para minha vida é perfeito, mesmo que eu não compreenda plenamente como ele se desenrola. Como diz o Salmo 37:4, delicia-te no Senhor e Ele te dará os desejos do teu coração. Eu sei que Tu me darás a paz que tanto anseio, mesmo que eu precise passar por provas para alcançá-la. E acima de tudo, confio em Ti para me amar, mesmo quando eu falho ou quando meus pensamentos se afastam da Ti. Tu és o Deus da misericórdia e Tu me acolhe com seu amor infinito, mesmo quando eu sou fraco e não consigo confiar em mim mesmo. Como diz Provérbios 3:5-6, confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoiar no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. E assim eu confio em Ti, mesmo quando minha mente duvida ou quando o mundo me diz para desistir. Tenho certeza de que Tu és o meu refúgio em meio às tempestades da vida. Tu és o meu abrigo em meio ao caos, e Tu me lembrares que nada acontece sem o seu consentimento. Mesmo que eu tenha que passar por momentos difíceis, sei que Tu está comigo e que Tu me guiará com sua mão compassiva. Como um filho que confia no pai que o sustenta, assim eu confio plenamente em Ti, Senhor. E assim, em meio a tudo isso, me ajoelho em gratidão por ter a oportunidade de confiar plenamente em Ti. Tu és o meu refúgio, o meu guia e o meu amor. E eu Te agradeço por estar sempre ao meu lado, mesmo quando eu não consigo enxergar o caminho. Pai amado, confio plenamente em Ti. Amém. A jornada da fé e da esperança. Há momentos na vida em que tudo parece desmoronar ao nosso redor, e é nesses instantes que a confiança em Deus se torna o único amparo que nos resta. Às vezes, somos atingidos por desafios que parecem insuperáveis e perdas profundas, decisões difíceis ou momentos de dúvida que nos fazem questionar a própria existência. No entanto, mesmo quando a escuridão parece mais forte e o mundo se torna inimigo da nossa paz, há um raio de luz que nos lembra que não estamos sozinhos. É nesse momento de vulnerabilidade que a fé se fortalece e é nesse momento que a esperança, mesmo frágil, se transforma em algo mais poderoso, a certeza de que Deus está conosco. Lembro-me de um período da minha vida em que tudo parecia estar fora de controle. Um problema pessoal, uma dor emocional profunda e o peso de escolhas difíceis me fizeram questionar até mesmo minha capacidade de seguir em frente. Havia dias em que chorava sem motivo aparente, em que a tristeza parecia se enraizar no meu coração como se eu não conseguisse mais me libertar dela. Era como se o mundo tivesse fechado todas as portas para mim e eu estivesse sozinho, sem esperança de um futuro melhor. Mas mesmo naquela escuridão, eu sabia que Deus estava ali. Era uma certeza que me mantinha firme, mesmo quando eu não conseguia enxergar a luz. Nesses momentos, a oração se tornava minha única alívio. Eu me ajoelhava diante da minha cruz, com os olhos fechados e o coração cheio de dor e de angústia. Eu confiava em Deus mesmo quando não conseguia entender o porquê de tudo aquilo. E aos poucos comecei a ouvir uma voz suave dentro de mim, a voz da esperança, que me lembrava que eu não estava sozinho e que Deus me amava mesmo nos meus momentos mais difíceis. Esse é o poder da fé. Ela não se baseia em certezas, mas em confiança. Mesmo quando a vida parece desenhar um caminho sem saída, a fé nos ensina que Deus está ali para nos guiar por meio de todas as tempestades. Lembro-me de uma passagem bíblica que me confortou nesses momentos. Confia no Senhor com todo o teu coração e não te apoiar no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e Ele endireitará os teus caminhos. Provérbios 3:5-6. Essas palavras me lembraram que eu não precisava entender tudo com minhas próprias forças, mas sim confiar no plano de Deus para a minha vida. Havia um momento em que eu me perguntava: como posso confiar em Deus quando tudo parece estar contra mim? E naquele momento, uma verdade se abriu dentro de mim. A confiança em Deus não é uma garantia de que tudo será fácil, mas sim uma convicção de que Ele estará comigo em cada passo do meu caminhar.
Mesmo quando as coisas parecem impossíveis, Ele nos dá a força para seguir em frente. É nesses momentos de fragilidade que a esperança se torna mais poderosa. Eu não estava sozinho. Eu tinha um pai que me amava e que me conhecia mais do que eu mesmo. E mesmo quando o mundo parecia me condenar, eu sabia que Deus me acolhia com seu amor incondicional. E assim, aos poucos, comecei a ver luz no meu caminho novamente. Não por ter todas as respostas, mas porque confiava no plano de Deus para a minha vida. A esperança se tornou minha aliança e a fé se tornou minha força. E com isso, percebi que confiar em Deus não é apenas uma escolha, mas um ato de amor. Um amor que me leva a confiar mesmo quando tudo parece desmoronar ao meu redor. E assim, com o coração cheio de gratidão e de esperança, eu confio plenamente em Ti, Senhor. A presença divina em meu caminho. No momento em que a escuridão despleinou-me, em que tudo parecia desmoronar ao meu redor, senti uma presença forte dentro de mim, uma força que me lembrava que eu não estava sozinho. Era como se uma mão compassiva estivesse me guiando pelos meus caminhos, mesmo quando eu não conseguia enxergar a frente. Era a mão de Deus, a mão que me abraçava com amor e me lembrava que eu sou o Senhor de toda a minha vida. E nesse momento compreendi algo profundo. Deus não apenas me protege, mas Ele também está presente em cada momento da minha existência, mesmo quando eu não consigo enxergar a sua mão. Lembro-me de um dia específico em que tudo parecia estar contra mim. Eu estava em um momento de profunda dor emocional e não havia nada que pudesse me confortar. A tristeza parecia se enraizar em mim como se eu não conseguisse mais me libertar dela. Fui a um lugar solitário, um lugar onde eu poderia chorar sem ser ouvido, onde eu poderia desabafar sem que ninguém me julgasse. E foi ali, com o coração cheio de angústia e a mente confusa, que percebi que Deus estava presente. Eu não conseguia entender como algo tão simples poderia trazer tanta paz ao meu coração, mas em meio àquela escuridão, algo me tocou profundamente. Eu ouvi uma voz dentro de mim dizendo: "Você não está sozinho." Era uma voz suave, mas firme, como se fosse o próprio Deus falando comigo. E com aquela voz, me lembrei de que Ele sempre estaria comigo, mesmo quando eu não conseguia enxergar o caminho à frente. É nesses momentos de dor e de fragilidade que a presença de Deus se torna mais evidente. A Bíblia diz: "Porque Ele não nos abandona nem nos desampara." Hebreus 13, 5. E foi nesse momento que compreendi que o amor de Deus não é condicional. Ele está comigo mesmo quando eu falho, mesmo quando eu sou fraco e não consigo enxergar o caminho. E assim, com o coração aberto e o coração cheio de gratidão, eu confiava plenamente em Ti, Senhor. Eu sabia que Tu estavas ao meu lado mesmo quando eu não conseguia ver o caminho à frente. Tu me lembravas que Tu és o meu refúgio e o meu guia, que Tu és aquele que me ama com um amor infinito e eterno. E foi nesse momento que compreendi algo ainda mais profundo. Deus não apenas me protege, mas Ele também me transforma. Ele me lembra que mesmo nas minhas fragilidades, Ele me sustenta com seu amor. Ele me lembra que Tu és o meu refúgio, o meu amparo e o meu alívio em cada momento da minha vida. E assim, com o coração cheio de alegria e de gratidão, eu confiava plenamente em Ti, Senhor. O poder da confiança em Deus. Há momentos em que a vida nos desafia de forma tão intensa que tudo parece se desmoronar ao nosso redor. É nesses momentos que a confiança em Deus se torna o único amparo que nos resta. Quando as circunstâncias parecem desfavoráveis, quando a dor parece não ter fim, e quando a escuridão parece dominar cada aspecto da nossa existência, é a certeza de que Deus está conosco que nos mantém firmes no caminho da esperança e da fé. Confiar em Deus não é apenas uma escolha, mas um ato de amor, um amor que transcende o tempo, os sentimentos e as circunstâncias. É um amor que nos lembra que mesmo em meio aos desafios mais difíceis, o Senhor está ao nosso lado, guiando-nos com sua mão compassiva. E é nesse momento que a fé se torna mais poderosa do que qualquer tentação ou dificuldade que possamos enfrentar.
E assim, mesmo quando o mundo parece nos dizer para desistir, quando as dúvidas tentam nos derrubar e quando a escuridão parece ser mais forte do que a luz, confiarmos plenamente em Deus é o único caminho que nos leva à paz verdadeira. É nesse momento que a esperança se torna mais forte do que qualquer adversidade. E assim, com o coração cheio de alegria e de gratidão, eu confio plenamente em Ti, Senhor. Amém. Amém. Se esta oração falou ao seu coração, curta este vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas por esta mensagem. Compartilhe com alguém que precisa ouvir esta palavra hoje. Inscreva-se no canal para receber diariamente novas orações, mensagens de fé e esperança. Que Deus abençoe sua vida grandemente.